Críticas, xingamentos, julgamento. Um alvo é escolhido, e por um erro serás condenado. Por ser quem és, serás massacrado. E não importa o que você faça, pois a única solução é o fim de tudo. Afinal, você já foi marcado. Gente do céu, que episódio extremamente pesado, principalmente por conta daquele final com a Akane quase colocando um fim em sua própria vida, principalmente pelas críticas, xingamentos, ofensas e julgamentos de pessoas que sequer a conheciam de fato e até pessoas que conviveram com ela, mas nunca a conheceram de verdade. E isso tudo fez com que ela se perdesse cada vez mais e naquele mundo ela se afundou. E quanto mais ela se afundou, mais ela queria fugir daquilo. E para fugir daquilo, às vezes dar um fim a tudo é a solução que a pessoa acaba encontrando. E bom, vamos comentar sobre mais esse episódio aqui junto com o Mano Joe. Já vou agradecer a todo mundo que vai comentar aí embaixo. Eu espero que vocês já me comentem o que vocês acharam desse episódio, acharam pesado, o que vocês refletiram acerca dele, porque eu aposto que tanto você quanto eu já fez as mesmas coisas que as pessoas fizeram com a Akane, seja dentro da sua própria mente, seja escrevendo na internet, destruindo alguém de alguma forma ou principalmente ofendendo alguém. Eu aposto que você já fez isso porque eu já fiz sim. E com certeza farei outras vezes e você também fará outras vezes. Mas o que muda de fato é quando a gente aprende que essa não é a solução para tudo e a gente tenta mudar os nossos próprios pensamentos. E esse episódio me colocou para refletir, espero que tenha colocado vocês também, porque nós vamos comentar tudo que rolou nele, tá bom? Oshinoko, episódio número 6, vamos já começar a comentar aqui junto comigo, beleza? Bom, vamos lá. O nosso episódio vai começar com a Yuki chorando na frente de todos os amigos, falando que vai sair do Love Now, que é aquele reality onde eles estão. Principalmente porque alguns garotos mexeram com ela, dizendo, pô, então é esse tipo de garoto que você gosta e tal. Porque aquelas pessoas, mesmo participando ali do reality, elas ainda estão no ensino médio, ou seja, elas estão na escola. Graças a isso, elas têm um contato com o povo da escola e o povo da escola vai zoar ou vai falar alguma coisa, porque são pessoas extremamente expostas, isso mesmo. Assim como eu aqui tô me expondo quando eu estou aparecendo com a minha cara, há muitas pessoas que vêm aqui nos comentários, vocês não veem às vezes, né? Às vezes eu posso ter apagado alguma coisa assim, mas vem às vezes algum ou xingamento que já aconteceu recentemente aí, ou por conta de uma opinião, ou por conta de uma visão, ou por conta do modo que eu falei, ou por conta de não sei o que. É claro que eu nunca recebi tanto, até porque eu sou um canal pequeno e não só pequeno, mas tenho views pequenas também. Então dificilmente vai aparecer muitas pessoas desse tipo aqui. Mas vira e mexe, sim, aparecem. E essas críticas, elas, vamos falar assim, que brilham muito mais do que os próprios elogios. E isso é muito natural, também vou explicar isso, porque isso vai da cultura da própria humanidade de focar principalmente em olhar mais os erros do que os acertos, ou olhar mais os defeitos do que as próprias qualidades. Isso vem diretamente de você mesmo e que você também transfere para os outros. O que você vê em si mesmo apenas como erro ou apenas coisas ruins acerca de si mesmo, você também às vezes acaba transferindo para outra pessoa. E isso é algo que poderia ser mudado assim na nossa sociedade e tal, mas é algo muito difícil de acontecer. Porque não importa a cultura, se você está nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, no Brasil, sempre vai acontecer dessa forma. Talvez de uma forma um pouquinho menor ou um pouquinho menos rígida, mas vai acontecer com toda certeza. E por isso a Yuki queria sair ali do Love Now, ela começa a chorar, mas como eu já suspeitava, a Yuki, ela é um tipo de pessoa que ela atua frente às câmeras, mas que ela se aproveita dos próprios sentimentos e consegue exagerar. Seria a mesma coisa de eu acabar de sair de assistir um episódio que me emocionou bastante, venho aqui chorando, só que aí eu tento forçar mais essa emoção que eu já tô sentindo. É a mesma coisa que a Yuki faz aqui, quando ela fala
fala que vai sair do Love Now, e aí o Nobu, que é aquele outro rapazinho que tá ali perto, fala: não, se você saiu também saio, porque tudo aquilo é pra gerar engajamento, e graças a isso, a Yuki vai ganhar muito destaque, porque logo a seguir, a Akane mesmo, ela levou aquilo realmente a sério e até perguntou pra Yuki: poxa, você vai sair mesmo e tudo? Ela falou: não vou sair, né, o meu contrato tá em vigor, eu vou continuar até o final. É claro que eu fiquei chateado que os garotos foram mexer ali comigo, ficaram falando: ô, você gosta de garotos assim, assim, assado e tal. Começaram a mexer demais com ela, porque ela é uma pessoa extremamente exposta, e assim como eu também sou exposto aqui, né, vocês nos comentários, vocês não são expostos, porque vocês não mostram a cara. Se alguém me vê na rua é muito mais fácil, porque eu estou propenso a isso quando eu me proponho a aparecer ou divulgar o meu próprio rosto ou também os meus próprios pensamentos dentro da internet, porque a internet, na verdade, é um conglomerado de pessoas, isso mesmo, pessoas das mais diversas nacionalidades, pensamentos, culturas e por aí vai. E quanto maior é esse mundo que você entra, mais pessoas de diversos tipos você vai acabar encontrando. É assim como quando uma empresa, por exemplo, faz uma bebida, vamos falar assim, uma bebida de Coca-Cola e tudo, e entrega para o público, por ser uma empresa muito grande, ela vai ter resultados muito grandes, até mesmo de críticas. Mas já, por exemplo, uma empresa um pouquinho menor, sei lá, da Dolly, se ela fizer um refrigerante, ela vai ter menos críticas porque é menos famosa e menos consumida. Da mesma forma acontece no mundo da fama. Quanto mais você entra na internet, quanto mais você ganha visualizações e destaque, mais vão surgir pessoas ou a favor ou contra você, mas sempre vão haver os dois tipos. Então, como eu já havia suspeitado, a Yuki, ela manipula, mas ao mesmo tempo ela é ela mesma, e a única diferença que ela faz é, ela se aproveita dos próprios sentimentos para se destacar ali na TV. Ela não precisa ser uma atriz, mas ela precisa apenas pegar algum sentimento que ela teve ali no dia a dia dela e levar diretamente pro Love Now, e no Love Now, na frente das câmeras, ela exagera. E esse exagero para muitas pessoas acaba cativando todo mundo, porque ela também sempre foi uma pessoa simpática. Então ela atrai o Nobu, ela atrai o Kengo, e aí ela atrai os dois outros rapazes que estão ali, mas com tudo isso ela também passa a concorrência para trás. Dessa forma, a Menchou, o Aqua e a Akane ficam totalmente de fora da jogada, porque com quem a Yuki se relacionar ou ela tiver algum tipo de contato, por ser a mais simpática ou por ser a pessoa que mais está chamando a atenção, o público vai querer ver mais, então ele vai ter mais tempo de tela. E é então que a gente começa a compreender um pouquinho sobre os personagens ali. Como a Menchou é uma personagem que, tipo, ela se faz de boba, mas ela realmente é boba, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela tá sendo boba, então ela não é totalmente boba. E nisso o Aqua percebe a personalidade de todo mundo que está ali. A Akane é a pessoa que menos se destaca, uma pessoa talvez até mesmo mais introvertida, que tenta dar o seu melhor, mas nunca consegue, principalmente porque ela é muito rígida e certinha, e aí acaba que ela não se expressa tanto. Isso faz com que ela não ganhe tanto destaque, tanto que os garotos, eles costumam ali gostar mais da Yuki do que da própria Akane, embora a Akane também seja muito bonita. Já na Yuki a gente pode ver uma pessoa um tanto quanto manipuladora, mas ao mesmo tempo que sim, se importa com os outros ao seu redor, mas também se importa consigo mesmo. Nós vemos ali o Nobu e o Kengo. O Kengo é mais isolado um pouquinho na dele e tal, enquanto o Nobu, ele é ele mesmo, leva tudo aquilo realmente a sério, vai pra cima mesmo da pessoa que ele gosta e tal, fala o que ele deseja, e é uma pessoa extremamente expansiva. E é então que esses seis, eles começam a criar um vínculo ali também dentro daquele programa, e o Aqua percebe que nem todo mundo ali é falso e tudo. Ele pensou que era sempre fingimento, mas tem ali um pouco de verdade, tem um pouco de atuação, mas isso também é na vida. Até porque, por exemplo, né, eu vi esse exemplo em um lugar que, você vai num casamento, por exemplo, de bermuda? Não, você não vai num casamento de bermuda. Assim como quando você está no seu trabalho, você vai se comportar de uma forma, você vai ser uma pessoa, entre aspas, diferente, e na sua casa você vai ser uma pessoa completamente diferente. Nos vídeos, muitas vezes, você vai ser mais expansivo, vai falar mais, e perto das pessoas você vai falar menos. Eu mesmo sou assim, gente. Eu sou falador aqui no vídeo, mas às vezes quando chega pessoalmente, eu fico quietinho, porque eu não falo nada. E o Aqua começa a perceber isso. E aí, então, eles estão ali participando do churrasquinho, o Aqua percebe que a
A Akane é uma pessoa mega dedicada, ela é vegetariana, então ela acaba não comendo carne, mas ela vai lá, assa a carne pra todo mundo, deixa no ponto e tudo mais, quer ser sempre útil e reconhecida. Quando ela diz que ela quer se destacar, que ela quer ser um destaque, deixar sua marca no mundo, ela quer dizer que ela quer ser reconhecida por quem ela é ou pelo trabalho que ela faz. Ela tem aquele sonho e ela se dedica demais, nós vemos aqui nesse episódio. E quem tá muito preocupada com ela é a Menchou, mas não só a Menchou, parece que a Yuki também se preocupa de verdade com ela, embora ela foque em si mesma. E por isso, na conversa entre todos eles, a Yuki começa a ganhar mais destaque, vira ali basicamente um triângulo amoroso entre o Kengo e o Nobu, junto com a Yuki, né? A Yuki é o foco de tudo, e o pessoal começa a twittar apenas sobre ela, e nunca sobre a Akane. E querendo ou não, quando a gente se expõe muito na internet, às vezes a gente se pesquisa, tipo, vou pesquisar meu nome aqui, será que eu tô famoso? Será que o pessoal fala de mim? E quem nunca fez isso, né, gente? Eu já fiz sim várias vezes depois que eu fiz o canal, pra ver se alguém tava falando mal, se alguém tava falando bem. Dificilmente eu encontro muita coisa. Até porque eu não gosto de procurar muito esse tipo de coisa, porque você vai só se frustrar se você acabar vendo esses tipos de comentários. Ainda mais quando você vai pra uma rede onde as pessoas destilam totalmente ou o seu ódio ou a sua raiva acerca de alguém, como o Twitter, por exemplo. E é então, gente, que também vemos ali um pouquinho da Akane com o seu empresário. Ela foi conversar com ele, ela é uma pessoa que se dedica demais, a gente percebe que ela faz desde pequena, depois que ela parece que se apaixonou por esse mundo do showbiz, né? E então o cara tá lá reclamando pra caramba com o empresário dela, falando, quer ser demitida, ela não tá fazendo sucesso nenhum no Love Now, tá uma tranqueira, ela não se destaca, e papapá, começa a meter o pau. E o empresário dela sabe que ela se dedica, e o detalhe é que o empresário parece entender que ela é ali uma criança, uma adolescente, que, ela tá em fase de evolução, ela não vai às vezes conseguir tanto o sucesso que eles imaginam, mas o cara ali, ele tá querendo grana. Quem trabalha no mundo da fama quer dinheiro. Se você não rende dinheiro, cai fora e pronto, acabou. Igual jogador de futebol. Se você não jogar naquele time, mano, se o seu empresário não for muito bom, é claro, cara, você vai embora e pronto, acabou. Perdeu o emprego, já era. E mesmo que o mundo dos negócios seja cruel, eu aposto que você também não gostaria de uma pessoa que, mesmo que ela fosse boa e se dedicasse, ela não se desse bem na sua empresa ou na empreitada que você tá tendo, porque isso atrapalha o seu próprio processo. Então, cada um ali pensa no seu. Só que isso faz com que a Akane fique muito mal e ela começa a chorar porque ela tem se dedicado, mas não tem colhido nenhum tipo de fruto. É cruel, mas é assim que funciona o mundo do showbiz, e não só o mundo do showbiz, gente, o nosso mundo normal também funciona assim. E é então que vai passando ali o episódio, a Ruby, ela tá ali tomando uma aguinha, né, o refrigerante na verdade, e quando ela tá tomando aquele refrigerante, ela achou horrível, e ela já queria twittar reclamando do negócio. Só que aí a Kana dá uma lição nela, porque para as pessoas que se expõem na internet, o pior risco, ou a pior coisa a se fazer, é criticar as coisas. Por que criticar as coisas? Porque as marcas principalmente vão te ver como uma pessoa negativa, uma pessoa que só vai criticar ou então que vai trazer opiniões impopulares para a sua marca. Graças a isso, as pessoas pretendem ali fugir, vou fugir desse nome aqui ou não vou contratar esse nome aqui. E quando isso acontece, outras marcas que não foram criticadas começam a olhar você de uma forma tipo, então aquele cara tá falando mal daquela empresa, então provavelmente ele também falaria mal da minha. Então é um risco que você corre e com isso você acaba se isolando. Por isso é bom evitar tantas críticas quando você é o seu próprio material de trabalho, entende? Então ali a gente vê um pouquinho mais sobre o showbiz, mas como funciona também a vida real. Você não pode sair criticando as empresas assim à torta e à direita, fazendo brincadeirinha e tudo. Eu conheço uma pessoa que foi demitida no meu antigo trabalho, que ela postou uma foto de palhaço, né, da empresa e tudo, falando mal da empresa, e dificilmente ela conseguiu arrumar emprego depois daquilo em outras empresas, para você ter noção do quanto isso é perigoso. E é então que, passando ali o nosso episódio, a Akane vai olhando ali as mensagens e ela tá vendo que ela não se destaca de maneira nenhuma, mas ela quer se dedicar, ela quer se destacar, ela quer mostrar ali que ela tá também no jogo, que ela também pode aparecer, não só pelo seu desejo de ser reconhecida, mas também o desejo de ajudar as pessoas que estão ali ao redor dela e ajudando ela como o próprio empresário, que até funciona como um escudo para ela
dela contra o cara lá que só tá xingando pra caramba, que não tá nem aí, que vai demitir a Akane, que quer que ela se lasque e tudo porque ela não tá conseguindo sucesso nenhum. E aí então, graças a isso, ela vai começar a ter um pouquinho de inveja da Yuki. Essa inveja que é muito normal em criador de conteúdo, em pessoas da fama e até mesmo no trabalho, gente. Eu confesso que eu já senti inveja, assim, de canais maiores que os meus. Já fiquei pensando, sim, poxa, o que eu faço de errado? O que eu faço? Por que esses caras fazem um negócio que dá certo e eu não consigo fazer isso? E aqui eu não vou ser hipócrita, não. Todo mundo pensa isso, tá? Só que dificilmente alguém tem coragem de falar isso de fato, né? Que tem ou inveja, ou que tem um ciúmes, ou alguma coisa assim. E eu confesso que eu tenho, sim. Muitas vezes acontece, já fui acometido disso e com certeza vai acontecer em outras oportunidades. E isso acontece com a Akane, porque ela quer ser reconhecida, tá dando o seu máximo, mas uma pessoa tá sempre roubando o seu holofote. E aí ela não sabe o que fazer. E em uma atitude impensada, a pior que ela poderia fazer, porque o público tá gostando bastante daquele triângulo amoroso. Se a Akane entrasse naquele triângulo, ela tinha que entrar um pouquinho mais natural e menos atacante, mas é isso que ela vai fazer diretamente, indo pra cima de quem? Do Nobu. E nisso o pessoal fala, pô, essa menina, ela tava no programa e agora tá querendo roubar da Yuki. Ah, mano, eu não consigo nem gostar nem desgostar dela, mas ela pode ficar lá no cantinho, né, não tem problema, mas não vem interferir no nosso triângulo amoroso, porque uma vez que o público gosta daquele casal que tá ali na tela, ele quer que o foco seja apenas naquele casal. Quantas vezes você já não viu isso em muitos reality shows? Só que às vezes a gente não entende o porquê que a pessoa tá se aproximando. E aqui mostra uma outra perspectiva, porque normalmente a gente pensa, pô, ela tá se aproximando porque ela é falsa, ou então porque ela é uma aproveitadora, assim como o público vai responder com as ações da Akane. Mas aquilo não passa dela tentando se destacar de alguma forma. Ela não tinha nenhum objetivo de namorar os caras, nem nada desse tipo. E o Aqua tá observando sempre muito isso, e a sua conversa com a Menchou é muito legal, porque ambos ali, eles se comunicam em um tipo de amizade, onde ele conhece a Akane a partir da Menchou, e isso vai fazer com que ele consiga analisar as atitudes que aquela menina poderia tomar no final do episódio. Porque, bom, vai rolando o episódio, ela chama o Nobu, começa a conversar e tudo, até chega a conversar com a Yuki e tudo mais, e a Yuki fala, ó, eu sei que você quer se destacar, mas eu que vou me destacar, eu vou lutar por isso. E ela não falou ali num sentido de ser maldosa, embora o sorriso parecesse meio que sarcástico, meio que, eu tô com o nariz aqui em pé, mas na verdade a Yuki, ela é aquela personagem, mas ela vai dar o seu melhor, e se ela precisar passar por cima da outra, não de uma forma ruim, vamos dizer assim, mas passar por cima de vencer ela vai vencer e pronto, acabou. Por isso eu digo pra vocês que eu mudei a minha opinião sobre a Yuki. Eu acho que ela manipula o público, mas ao mesmo tempo ela não é 100% falsa. Ela é sim verdadeira, mas ela se aproveita ali dos seus próprios dons, não só de beleza, mas também de simpatia, pra atrair os rapazes e também o público. E é com isso que ela vai ali roubando a cena da própria Akane, quando a Akane tenta conversar com os rapazes e tal, e aí a Akane, num gesto impensado, ela acaba dando um tapa ali, acaba arranhando ali a Yuki. Eu nem sei como a mão dela alcançou no rosto da Yuki de fato, mas acaba arranhando ela e acaba sangrando. Eles cortam ali a filmagem, só que aquilo já estava na tela, já ia ser mostrado para o público. Só que fora do público, eles não viram o que aconteceu. Quando a Yuki pegou e se preocupou com a Akane, mesmo que ela estivesse em uma posição de rivalidade. Então ela foi lá, abraçou, a outra pediu desculpa, perguntou se ela odiava ela e tal. A Yuki foi lá, abraçou ela de novo e falou, não, relaxa, tá tudo bem, já passou e tudo, no Photoshop eles arrumam aqui, não se preocupa comigo, se mostrando-se uma personagem extremamente gente boa, pelo menos até esse momento. Só que isso acarretaria nas piores consequências na internet com o público, ainda mais quando nós temos ali uma pessoa exposta como a Akane. E é então que ela, tendo essa exposição toda, mesmo recebendo ali os cuidados da Yuki, a internet não iria perdoá-la, assim como a Menchou acaba mencionando nesse episódio. E aí, em mais uma atitude impensada, e é por isso que existe assessoria de pessoas famosas, gente, pra você evitar de fazer muitas vezes cagada na internet. Então, a Akane,
Akane tem mais uma atitude impensada de pedir desculpas, assim como toda pessoa normal faria. Só que pedir desculpas ali seria como botar lenha na fogueira, porque aí o público pensaria que ela tá querendo pagar uma de santa, que ela tá querendo se achar, que ela tá querendo se aproveitar de tudo aquilo, sendo que o erro foi total dela, e o público não compreende, não sabe quem é a Akane. E aí não tem só isso, como também pessoas que já estudaram com ela, que já viam ela de uma forma errada e agora trazem essa visão diretamente para a internet, fomentando muito mais essas pessoas e criando um caos na mente da própria Akane, que começa a ver mais e mais as críticas. E como a Menchou falou, conforme você vai vendo as críticas, gente, é um abismo, você entra lá dentro e você não sai mais. Nisso ela começa a chorar, começa a ser destruída, e por ser uma pessoa exposta, não é só a internet, mas também na sua escola, onde ela vai ser humilhada por onde ela andar, porque as pessoas vão ver ela e vão reconhecer, ainda mais quando ela está em um programa televisivo que passa pra todo mundo e muita gente assiste. E aí ninguém quer saber da sua vida, quem você é e tudo mais, só vão julgar. Porque como disse uma frase muito interessante de um outro anime que eu tô assistindo, as pessoas se tornam agressivas com aquilo que elas não entendem. Então elas não entendem a Akane e dessa forma se tornam agressivas e passam a julgar, xingar, humilhar, falar mal dela pra tudo quanto é canto. E é então que a menina não só começa a passar mal na escola, chega até mesmo a vomitar, porque ela tá tão mal, mas tão mal, não tá conseguindo comer, perdeu a fome, não tá se alimentando direito, a sua mãe tá preocupada, e aí vai lá na internet, pessoas ao seu redor são humilhadas por conta dela, ou seja, por conta de um erro seu ou de uma atitude sua impensada. O que acontece? Pessoas ao redor de você e que se importam contigo também sofrem mais ou menos esse hate, ou seja, isso tudo vai acumulando cada vez mais na cabeça da garota e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí é então que o episódio mostra ali um pouquinho do passado da Akane quando ela era criança, quando começou a se dedicar, o tanto que ela se esforça e o tanto que as pessoas julgam sem conhecer ela de fato. Só que aí isso vai minando a cabeça dela, minando a cabeça dela, minando a cabeça dela. Pessoas da própria mídia que trabalharam com ela também vão jogando ali em cima dela mais e mais tijolos para que ela carregue um fardo ainda maior. E é então que em uma certa hora ela não tem comido muito bem, então ela vai comer, só que ela vai no meio da chuva e tudo tá chovendo pra caramba, e aí em um certo momento ela resolve apenas dar um fim à sua própria vida. E por que ela faz isso? Porque quando a gente está sofrendo bastante, seja de uma doença, seja de alguma coisa mental, assim, a nossa primeira atitude é querer que aquela dor passe. E qual é o modo mais fácil da nossa dor passar quando nenhum remédio funciona ou quando nenhuma pessoa consegue te ajudar? É simplesmente dando um fim a tudo. Você se sente mais leve, dá um fim, acabou, pronto, você não precisa pensar em mais nada. E é esse o sentimento que ela tem naquele momento, quando ela, no meio da chuva, se coloca ali na ponte, vai se jogar, mas o Aqua aparece para segurar ela, e ela, desesperada, querendo dar um fim a tudo, fala: não, me solta, me solta. E quando ela ouve a voz do Aqua, ela estranha, porque ela não pensava que fosse uma pessoa conhecida dela, mas o Aqua já estava ligado não só como médico, mas também como uma pessoa que já conviveu provavelmente com pessoas que passaram pela mesma situação. E é então que ele salva a vida dela. A gente termina o episódio e aqui eu gostaria de falar com vocês algumas coisas. Pessoal, uma das coisas que eu mais refleti nesse episódio foi essa parte da nossa cultura, né, de ser humano mesmo, em qualquer lugar que a gente esteja, de focar principalmente no erro. E quando eu digo no erro, não é que as pessoas gostam muitas vezes de apontar o erro em você, que elas são julgadoras e tudo. Na verdade, isso parte delas mesmas, ou seja, parte de nós mesmos julgarmos os erros dos outros porque nós não conseguimos corrigir os nossos próprios, graças também ao nosso orgulho. É muito natural que todo ser humano, ele tenha pontos de maldade e tenha pontos de bondade dentro dele. Dessa forma, quando a gente foca em uma sociedade ou então em uma cultura da própria humanidade desde sempre, que foca apenas em olhar os erros a todo momento, o que acontece? Você sempre olha para os seus próprios erros, certo? Você sempre olha para os seus próprios defeitos. Por isso que quando alguém te pergunta quais são suas qualidades e seus defeitos, você lista 3 qualidades e 100 defeitos. Por quê? Porque você já tá com isso incutido na sua mente de só pensar erro, 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 erro. Então quando você olha para o outro, você tem a tendência maior de pensar, ele está errado.
está errado isso aqui. Ó, você tá errado isso aqui. Pô, você é um otário e tudo mais. Então você foca apenas nisso porque você não se resolveu internamente falando. E isso eu digo sobre mim mesmo, sobre vocês também, sobre todo mundo, tá bom? E eu acho legal que o episódio ele conseguiu abordar dessa forma e até mesmo trouxe uma frase bem da hora assim do Aqua, dizendo que a mentira às vezes ela é a solução para que você se proteja, para que ninguém saiba acerca de você. E é por isso que o Aqua mente. Ele mente para não só se proteger, mas proteger as pessoas ao redor, como a própria Ruby. E essa é uma parte que eu não poderia deixar de falar. E então, voltando a essa parte dos julgamentos e das críticas da internet, a gente percebe que qualquer erro que eu venha cometer aqui, já vem uma pessoa aqui no comentário. Se eu falar alguma coisa assim e tudo mais errado, a pessoa já julga logo de cara sem sequer te conhecer. Um dos grandes exemplos disso, embora vocês podem concordar ou não, é o exemplo do Monark aí, que foi banido de tudo quanto é coisa por falar uma besteira. E você vê que muitas pessoas queriam a morte realmente do cara na internet. E isso é muito extremo, sabe? A gente não pode chegar nesse extremo de pegar e julgar uma pessoa por um erro dela a tal nível. Deixe que a justiça lide com tudo isso, mas não faça isso porque você não gostaria que fizesse com você. E eu aposto que mesmo o Monark sendo uma pessoa exposta e tudo que aconteceu com ele e tal, se você fosse uma pessoa exposta, provavelmente você cometeria ou ainda vai cometer algum erro, como eu com certeza vou cometer e já cometi várias vezes e vou cometer de novo. A gente tenta evitar esse tipo de coisa, mas ela vai acontecer. Pessoas diferentes vão surgir, vão te fazer críticas, às vezes não críticas construtivas, mas críticas para te destruir de fato, às vezes até mesmo sem essa intenção, mas ela tá tão revoltada, tá tão nervosa, tá tão agressiva com algo que ela não entende, que ela resolve descambar ali e apenas desabafar, até porque a internet é praticamente uma terra sem lei. Você fala o que você quiser e você foge como se nada acontecesse. Mas aquela pessoa que está recebendo tudo aquilo, ela vai sofrer, assim como a Akane sofreu nesse episódio. E gente, é triste porque isso realmente leva a pessoa a estágios de, pô, eu quero dar um fim a tudo. E para quem já passou por uma situação dessa, já passei, então você tem uma noção do que passa na cabeça da pessoa. Quando você só vê crítica, quando você vê só coisa errada acerca de você mesmo e as pessoas ainda, elas botam mais fogueira na sua própria cabeça, aí explode tudo de uma vez. E qual a solução para tudo muitas vezes? Às vezes a solução é acabar com o sofrimento. E qual a melhor forma de acabar com o sofrimento? É essa. Por isso que ela encontrou essa solução. É claro que eu não tô falando que é a melhor, tá? Eu tô falando que é a melhor que a pessoa pensa na hora, até porque a pessoa fica praticamente fora de si. Ela quer se livrar daquele sentimento ruim, ela quer se livrar daquelas coisas que ela tá sentindo, e é por isso que tudo isso acontece no episódio, mas graças ao Aqua ali, graças que é um anime, ele acaba salvando ela, e ela poderia, se ele não tivesse notado, ter dado um fim à sua própria vida. E bom, episódio pesado pra caramba, eu chorei, assim, fiquei chocado com o episódio no final. O episódio, acho que o Oshinoko, ele trabalha muito bem, não só o mundo da fama, gente, esse é o nosso mundo normal também, não é só o mundo da fama, de não sei o que, é o mundo do seu trabalho, é o mundo da sua família, é o mundo de todo mundo ali. Como o próprio Aqua disse nesse episódio, nem tudo que acontece no mundo da fama significa que só acontece por lá, e aí você julga e fala, ah, é assim mesmo o mundo da fama, só tem um bando de otário lá. E não é assim sempre, é assim na sua própria vida normal. Então, cara, não vem querer julgar só o mundo da fama, porque ele pode estar cheio de podridão, mas onde você tá, também tá cheio. E é isso que eu acho interessante em Oshinoko, ele consegue trabalhar todas essas camadas de todos os personagens. Acabei me apegando mais a Akane do que a Kana nesse momento, porque é uma coisa que eu me identifiquei com ela. Já passei por uma situação assim, a gente fica mal mesmo. Então, putz, cara, tenso mesmo, um episódio muito bom. Gostaria de saber o comentário de vocês, mano, de eu estar aguardando o comentário. E eu tô vazando. Até o próximo episódio. E eu espero que o Aqua consiga ajudar a Akane, pra que ela não fique naquela situação, né? Tô indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu.